Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Meditando essa última parte, né? Finalizando esse vídeo maravilhoso, bênção de Deus, muita gratidão por Jesus, por esses ensinamentos, o coração da gente realmente descansa, né? Então, aí o Jesus estava explicando que a gente toma muito cuidado, né? Porque um dos sinais, né, de que a pessoa, assim, vive por esse material, né, já tá, de certa forma, com o coração, assim, preso nessa mentalidade da besta, é quando ela vive com medo, inquieta, né, de perder tudo. Medo de mandar os filhos para a escola, medo de perder o dinheiro, né, medo de não ter o que comer. E a pessoa nem dorme, a pessoa fica deprimida, a pessoa desanima, a pessoa não consegue levantar mais da cama, a pessoa perde totalmente o ânimo de viver diante das notícias, diante das realidades. Então, isso mostra uma grande falta de fé no coração da pessoa, quando ela desanima. E Deus não quer isso de nós, de jeito nenhum. Então, por mais que Ele mostre que nós estamos nessa situação mesmo da Babilônia, vivendo, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. A gente está nessa realidade também, né? E a gente está passando por essa sujeira, né? A gente está passando por essa realidade, por esses problemas, por essas confusões, mas o nosso pensamento não pode ser sujo. Nosso coração precisa estar com a verdade fixa nele, né? Por mais difícil que seja, mas não queira sair disso, não queira ser o epulão, né? Seja Lázaro, que é o que Jesus está, a mensagem muito importante que está nos dando.
né? Então a gente tem que esperar de Deus. É dele que vem tudo, né? Nós devemos esperar em Deus, nesse Jerusalém que ele diz, né? Que ele vai trazer para o mundo, que nós já vivemos no nosso coração, que é a vida de céu na terra, né? E esperar nele que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que confiar e qual a posição que ele quer nesse tempo em que nós estamos. Não adianta fugir, não adianta achar que é ir para outro país, não adianta se rebelar contra a pátria, não adianta brigar. Qual a posição que ele quer de nós, né? Então, é a gente entender de verdade, né? Com os olhos de Deus, ser criança, ser simples, né? Não ver os homens do jeito errado também, as circunstâncias, né? Que Jesus deixou bem claro que hoje nós temos autoridade para obedecer, não adianta fazer briga. Nós temos um presidente, nós temos prefeito, nós temos governador, nós temos o papa, nós temos os padres, nós temos os bispos, nós temos as lideranças que o Senhor colocou e toda autoridade é constituída por Deus. Não pense que você obedecer o prefeito falou para vacinar. Aí ele é a besta. Eu tô seguindo a besta, né? Não, nunca veja a autoridade, a figura que Deus colocou de autoridade, por mais falho que a pessoa seja, não veja ela como sendo uma besta, mas veja ela pelo aquilo que Deus fala, que Deus colocou as autoridades e Jesus no seu lugar ia vacinar. Jesus no seu lugar aceitaria a autoridade. Então toda a autoridade foi colocada por Deus, foi Deus que colocou lá. Então eles também estão também aliados, como fantoches também, né, vivendo essa realidade também, né, seguindo isso também. Mas mesmo assim, qualquer bem que eles tragam, seja um benefício, seja uma ajuda, não seja orgulhoso, né? Se Deus quer ser providente na sua vida usando desses meios, né? Quantas pessoas ficam desempregadas, né? Quantas pessoas passam por um problema e tem que recorrer ao INSS? Quantas pessoas precisam de um auxílio no momento de doença, no momento de afastamento do trabalho? Então não podemos ser orgulhosos, devemos aceitar que quando chega a uma ajuda, seja um meio, é Deus que está te mandando. E você não está sendo escravo da besta, porque o seu coração não está preso nisso, porque você não é apegado a isso, porque você não vive por conta disso. Quando você entende que Ele que está te mandando e você aceita da forma que Ele te manda, então você está entendendo o propósito. Porque você não pode viver querendo riqueza, querendo acumular, né? Querendo garantir a sua própria sobrevivência, né? Vivendo para essa finalidade material. Mas aqueles recursos que Deus manda, a oportunidade que Deus te manda, você veja isso como amor de Deus, como cuidado de Deus, né? E não é nada mais que a obrigação deles, como foi falado, é a migalha caindo da mesa mesmo do rico, né? É o resto do resto do resto do resto do resto que nós estamos comendo e temos que ter paciência, né? E aceitar, né? É o tempo que nós estamos passando. Então o que seria você se voltar para o sistema da besta? É você não aceitar ser o Lázaro, né? Justamente você querer ser o Epulão. Você também preocupar em ser esperta nesse mundo, né? É seguir. Hoje eu estava abrindo, né? A gente vai abrir os vídeos. Quando vai ver vídeo do canal, sempre tem publicidade. O que mais aparece é: seja muito rico, jogue isso e ganhe tanto, faça isso e ganhe tanto, invista nisso. Ah, você tá pobre ainda por causa disso, 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 disso. Então tá cheio de seguidores, né? Do Epulão, tá cheio de pessoas com essa mentalidade da besta aí, te ensinando a pensar só no temporal. Desses aí você tem que correr, você tem que ficar com a palavra de Deus, tá? Então, enquanto você se manter nesse cuidado de Deus e ser simples, ser humilde, aceitar os meios também que Jesus te manda, você está no caminho certo. É isso que Ele quer de você, entendeu? Quem vai se dar mal é quem querer ser esperto, é quem querer sair disso, é quem não aceitar isso, né? É quem querer se sobreviver, quem preocupar com a sua própria vida, tá? Então a gente tem que entender também que esse reino da divina vontade é o tempo do triunfo dos pequenos, dos Lázaros, né? Que são aqueles assim mesmo, que não querem crescer pelas próprias pernas. Jesus falou disso ontem também no outro vídeo que eu estava ouvindo. Aqueles que não querem crescer pelas próprias pernas, mas que se fazem criança nas mãos de Deus. É muito bonito isso, né? Então é muito importante. Então o que faz uma pessoa, né, querer guardar tudo, né? Preocupar com dinheiro, preocupar com estocar comida, preocupar com
Aí eu tenho que garantir que eu vou ter energia, né, solar. Eu tenho que garantir que vou ter poço cavado para me ter água. Eu vou garantir que eu vou ter um mato para me morar, que eu vou ter arma para me defender de quem vir pegar minha comida, né? O que que é isso? O que que está no coração dessa pessoa? É o pecado, né? Porque ela não põe Deus em primeiro lugar. Ela pensa em si mesma, na sua própria sobrevivência. Muita gente sai do país com essa mentalidade, né? Vai embora, né? E ainda por cima faz propaganda. Olha, eu sou esperto, eu já dei meu jeito. Eu estou investindo fora do Brasil. O Brasil está acabando. E quem é esperto vai embora e fica ensinando isso, bancando os espertos. Mas não é isso. Não é isso que Jesus quer. Jesus não falou que os filhos das trevas são mais espertos que os da luz? Que esperteza é essa que ele está falando? Então, gente, é muito sério isso. A gente está na cruz. E se a gente não passar pela cruz, como que nós vamos nos parecer com Jesus? Nós temos que ser lavados no sangue do Cordeiro. Então, é passando pelas humilhações, é a tristeza mesmo, é a dificuldade do imposto, é a dificuldade dos juros, né? É a dificuldade dessas assistências, mesmo a gente sabendo que é o resto do resto que eles dão para nós, mesmo vendo toda essa realidade, mas Ele quer a gente cordeiro, Ele quer que a gente aceite a cruz. Então, quem está te ensinando a não aceitar a cruz está contra Deus, está, está já manipulado pela besta, entendeu? É muito sério isso. Então, o que que Deus quer de nós? Aceitar passar por isso, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar parado. O que que Deus quer? Nós podemos fazer algo? Ele falou disso. Nós podemos fazer algo? Podemos. Podemos ler esses conteúdos e falar essa verdade, viver na divina vontade, divulgar esses conteúdos, levar essa luz, fazer essa luz crescer e alcançar os corações. Falar para as pessoas, né? Alertar elas que é importante ouvir Jesus, o que ele tem para dizer e seguir o que ele tem para dizer. Então, nós somos esse Lázaro que ele está preparando. Esses vídeos Jesus mandou para nós. Ele nos preparou para ouvir tudo isso. Ele nos preparou nessa semana para ouvir tudo isso. Ele nos preparou para saber dessas graças, para que nós possamos ficar em paz e para que nós possamos ser os seus porta-vozes, para falar para as pessoas, para ter paciência na Babilônia, né? Para buscar a Deus. Lembra das lamentações, quando o povo foi para a Babilônia? Eles começaram a escrever lamentações, né? De dor, de contrição, né? Então, é isso que nós temos que levar para Deus, as nossos sacrifícios, as nossas orações, o nosso desejo de algo melhor, mas não algo de melhor para o material, né? Mas entendendo que, olha, Senhor, nós realmente, Senhor, estamos vivendo as consequências das nossas próprias escolhas, Senhor. O mesmo que o povo que te abandonou viveu, Senhor Jesus, quando foi viver lá no exílio da Babilônia. Foi porque abandonaram a sua palavra. Foi porque eles idolatraram outras coisas no seu lugar, colocaram outras coisas no seu lugar. Então, nós estamos vivendo a consequência de nossos pecados, mas nós nos arrependemos. Nós queremos nos voltar para Ti. É isso que Deus quer de nós, essa contrição, essa reparação pelos outros, né? Não ter ódio, não ter raiva, nada disso. Não ter inveja dos que prosperam. Não invejar esse tipo de coisa material. Mas a gente ter no nosso coração essa contrição por nós e pelos outros. Pedir para Deus mesmo, levantar mesmo também essas lamentações no nosso coração, que é o desejo de reparar, que é a consciência que a gente tem que assumir diante das nossas falhas. Devemos ter esse sentimento de Jesus, de dor e de reparação por tudo. Eu achei muito legal quando Jesus falou, né? Que é importante a gente conhecer o coração, né? Porque não quer que nós tenhamos má vontade em nada para fazer a vontade de Deus, para anunciar a palavra de Deus, né? E não quer que tenha no nosso coração uma vontade. E achei muito interessante sobre esse conhecer o coração da gente. É muito importante isso. A gente saber se a gente está realmente fundido com Jesus, saber se realmente é Ele que está no nosso coração. Porque se ainda tiver sentimentos de ódio, a gente jogar fora. Se ainda tiver pensamentos de trevas, a gente jogar fora. Então, eu também quis fazer esse teste, porque eu achei importante. Eu também quis testar meu coração, porque depois que eu ouvi o vídeo, eu fui lá também ver o vídeo da Ivete. Eu também fui lá ver a música, né? Porque mas se não fosse essa, eu até pensei, Jesus, se não fosse essas palavras, eu não sei como estaria meu coração. Então, ver o vídeo me preparou. Ver o vídeo me preparou para isso, para mudar meu pensamento, que se eu tive algum ranço, se eu tive alguma coisa, curou. Então, é importante demais no nosso coração, porque ele falou, até os santos estão odiando. Isso é muito sério. Já pensou se ele não tiver onde descansar, se ele não tiver um coração que se configura ao dele,
Se ele encontrar só ódio, só repulsa, só má vontade, em quem ele vai falar, quem ele vai usar, quem ele vai poder usar e falar? E ele quer usar as criaturas. Ele não quer ele vir forçadamente, ele não quer violentar ninguém. E ele também não quer agir sem as criaturas, ele anda aos nossos passos, sabia? Então ele quer agir dentro de nós, através de nós. Ele quer os seus porta-vozes, que são aqueles que lêem esses conteúdos e transmitem. Mas não pode ouvir esses conteúdos com má vontade. Não querendo ouvir os desabafos dele, não querendo falar dos desabafos dele. Então é muito sério, né? Muito sério mesmo. Então, gente, esse caminho da cruz nos levará ao triunfo, tá? Vai nos levar à glória. Temos que passar pela cruz, porque é da cruz que vem a ressurreição, né? E na obediência, porque também a obediência garante a vitória, como Jesus está falando. Não vê as autoridades como sendo a besta. Jesus ensinou a obedecer a autoridade. Então, em qualquer situação, seu filho for para uma guerra, o que Jesus falou para um soldado na Valtorta, né? Quando ele falou, eu não posso viver a conversão porque eu sou um homem da guerra, sou um homem de guerra. Aí Jesus falou, na guerra procura ser justo, né? Justamente para você não ter uma malícia, um ódio, né? Mas que seja só mesmo por cumprir a obediência, que você também não pode se esquivar, né? Seja justo, né? Que aquilo realmente de você agir dentro do seu ofício, sem nenhum ódio, sem nenhuma raiva, né? Vigiando o seu coração, que seja, mas obedeça, ou seja, se você é designado, vá, né? Não é para esquivar da autoridade, né? Então a gente pode ficar em paz que Jesus cuida dos nossos. Ele fala que, gente, quem caminha na obediência caminha na via segura, caminha na via dos anjos, né? Caminha na via do coração de Jesus. Então, gente, é muito importante. Aí a gente continua seguindo em frente, né? Mas na obediência. Agora, aqueles que não querem obedecer, Jesus falou que são traidores das próprias pátrias, e traidores da própria fé também, por quê? Porque eles vivem por material, então eles têm um apego, um rabo preso com material e também estão indo à igreja, mas a igreja precisa de um seguro de vida, né? É uma garantia. Mas também são como almas mortas, porque eles vivem essa realidade do apego material, que é um pecado, que é apego à própria vida. Eles não renunciam a si mesmos, como Jesus deseja. Então é muito sério, eles não veem Jesus como a única segurança deles, que é garantias. Entendeu? É muito sério isso. A segurança deles está no materialismo e eles ficam na internet enganando os outros, ensinando isso para os outros também e dando um desperto. Aí Jesus fala, eles são traidores. Então, não inveje essas pessoas, não inveje a vida delas, as conquistas delas. Não inveje isso. Jesus não quer isso. Não pense que é aí que está o segredo, que aí está o caminho. Não é. Gente, o caminho é perder para ganhar. Entendeu? Então nós devemos falar, né? Porque Jesus fala que a gente é os megafones dele, né? Então nós não devemos ter nenhuma resistência. Hoje mesmo aconteceu a situação que eu fui lá em casa e no comentário sobre missa e tudo, a minha irmã já está bastante tempo sem ir na missa. E estava comentando sobre a quarta-feira de cinzas, mas do jeito que foi comentado com ela, para ela ir, ficou parecendo que a quarta-feira de cinzas é só um dia qualquer para você pegar cinza, como se fosse um amuleto, né? Uma bênção. E não é isso. Convertei-vos e crede no Evangelho, é uma mudança de vida, é um propósito novo, né? E aí, na hora, eu não falei nada, eu não senti nada. Mas depois eu fui embora e pensei, Jesus, o Senhor está falando da resistência, de falar, né, com as pessoas. Não podemos endurecer o nosso coração, porque a indiferença é um tipo de ódio, né? Mas é isso, a gente fala quando tem oportunidade, mas na hora eu não. Eu fiquei assim. Depois eu comecei a ficar inquieta. Eu falei, Jesus, mostra para mim o que é para me falar. Porque eu não quero, Senhor, me esquivar. Não quero. O Jonas fugiu, né? O Jonas não queria ir lá para Nínive, né? Não queria ir lá falar, né? A gente não pode se esquivar. Não é o tempo disso, Senhor. Se eu não tiver liberdade para falar com as pessoas através de nós, quem vai falar com elas, né? É o Senhor que vai falar, mas o Senhor usa dos seus megafones, né? Eu não quero, Senhor, perdão se ainda tem resistência. Como que a gente tem resistência para falar com as pessoas ainda, mesmo da nossa casa, da nossa família, né? Para falar é mais difícil. Falar é um morrer para si muito grande. E eu explodi. Eu só fiquei em paz depois que eu falei. Dentro de mim parece que vai ser vai explodir. Eu fui gravei um áudio bem, bem gravado para ela, explicando tudo o que veio no meu coração, que Jesus foi pondo, o que eu ia falar para ela, eu fui e falei. O que eu ia falar com ela.
entendeu? Mas assim, aí a gente volta e fala, nossa, Senhor, quanto que em nós ainda tem muita pequenez, resistência a ser suas vozes, né? Às vezes a gente não quer esse papel é muito difícil, né? Mas esse é, gente, o nosso papel, né? Se Jesus não tiver liberdade de usar de nós, meu Deus do céu. Então, graças a Deus, ele fez a obra, né? Ele que fez. Então, e ele quer isso de nós. Ele não quer que a gente tenha medo de falar nenhum assunto. Não quer que a gente se esquive. Às vezes ele perdoa a nossa pequenez, como foi falado, que às vezes a gente não está seguro. Porque Jesus, ele falou de uns dias atrás e preparou para isso também, porque falou disso também. Ele falou que ele fala, ele não faz uma violência, ele age na liberdade da criatura, né? Então ele também respeita o seu tempo, né? Ele respeita aquilo que você ainda não tem segurança para falar. Ele, nele mesmo, já tem tudo pronto, tudo encaminhado, todo o assunto. Mas ele não força a gente, ele quer que seja sincero da nossa parte. Ele quer que, por mais que é voluntária a nossa oferta, ele quer que seja algo assim, espontâneo nosso. Ele não quer fazer nenhuma violência a nós. Então, ele respeita a nossa pequenez ainda, se a gente não tem segurança para falar uma coisa ainda. Ele respeita isso, né? E a gente, então, por isso que não é que ele não preenche, não dá, mas ele dá conforme a criatura pode conter naquele momento, né? E dentro de uma liberdade, porque ele não quer fazer uma violência com você, né? Não quer que seja algo de Deus. Ele é muito assim, guarda as coisas muito íntegra. Então ele quer que você esteja inteira naquilo que ele quer de você. Então ele falou um tempo atrás sobre isso, e é isso que ele está fazendo. Às vezes não era o tempo mesmo de falar sobre isso, agora é que é o tempo. Deus sabe de todas as coisas, ele trouxe as notícias na hora certa, ele trouxe os conteúdos na hora certa, ele. E para terminar esse vídeo maravilhoso, né? No final, Jesus confirmando tudo. É bonito demais, né? E ele confirmando que tanto as obras boas quanto as más dos homens sempre servem para um propósito sobrenatural. Para mostrar assim, né, que ele está, né, concorrendo aos passos das criaturas, que nada é por acaso, que ele usa até essa liberdade delas, né, e de acordo com que elas caminham, vão entendendo, ele vai abrindo, ele vai fazendo. Então, assim, para a gente ver que não importa, não fica achando, né, que tá tudo no controle dos homens, né, e aí você começa a ficar com medo de dormir, né, você com medo de perder as coisas, você com medo de ir no supermercado, né, achando que tá tudo no controle de um sistema dos homens. Mas saiba que tudo serve para um propósito maior, de que nós temos que confiar em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, é nele que nós temos que confiar, porque Deus acompanha o homem no herido da vida dele, né? Isso é muito importante a gente entender isso. Igual ele falou esses dias, que a vontade divina tem a vontade permissiva, que é a vontade de Deus também, e tem a vontade querida, que sempre está um passo à frente e que não se mistura com isso, e que está acima dessa realidade. Então as coisas vão seguir o seu propósito, o reino acontecerá, é o caminho, é esse mesmo, né? Passa pela cruz, mas da cruz vem o triunfo. E nós precisamos ficar apoiados em Deus, né? Ele é para ele que nós temos que servir, é dele que nós devemos ser fã, né? Fã de Deus, fã das suas verdades, porque ele não nos decepciona, ele não nos deixa na escuridão. Você vê que ele nos cerca de cuidado, confirma tudo. A gente caminha, gente, ele abre o mar. Sabe por que ele abre o mar? Porque ele mostra para nós o caminho. Por isso que a gente está sempre caminhando com o mar aberto. Porque está sempre abrindo o mar e mostrando o caminho a seguir. Ele não nos deixa caminhar numa escuridão. É igual foi falado na live. Não é um túnel que antes era como se fosse um túnel escuro e que você tenta enxergar a luz no final do túnel, que é uma dificuldade. Você caminha no túnel de luz o tempo todo. Se escurecer um pouquinho, logo na hora certa ele clareia para você. Então, você está no lugar certo, né? Então, ele é o cara, né? Ele é o cara. É dele que nós devemos confiar em tudo. E nós sabemos que tudo concorre para o bem, que tudo que ele está fazendo também é dentro da liberdade do homem, que não quer violentar o homem, né? Então nós temos que entender isso, né? Porque ele sabe como o homem é, ele sabe como o homem vê as coisas de cabeça errada mesmo, tem que ter essa paciência, ver que o ser humano segue o seu enredo da vida, né? Suas coisas, e muitas das vezes é muito levado pela essa mentalidade da besta, que ele é muito, né? E mesmo assim Deus está sempre acima. Aí a gente vê tudo isso que foi permitido,
Mesmo Jesus trazendo essa realidade para nós de compreensão, né, do homem ter se aproveitado, né, distribuir a palavra de Deus por uma finalidade política, ideológica, mas Deus aproveitou disso tudo, usou disso tudo para chegar até nós esses escritos. Então, quem nós temos que ouvir é a Deus, Ele sabe de tudo, né? E onde a gente encontra essa verdade? Onde está fundamentado isso? Na Igreja Católica, né? Por meio das pessoas espirituais que ele está falando, né? E nós estamos lendo exatamente isso, místicas católicas que ouviram Jesus, que foram ditados do próprio Jesus, sobretudo nos direcionando, né? A gente não está na escuridão, gente. Nós para estar apertadinho é um túnel, mas tem luz, né? Está cheio de luz, porque está com a palavra de Deus. Então nós temos que permanecer firme nisso, ouvindo o que é espiritual, ouvindo o que é puro de Jesus e seguindo Ele. É Ele, é Ele. É muito lindo isso quando fala assim: Deus não vai deixar pedra sobre sua obra previdente, né? Que é alcançar o seu propósito. Isso é muito poderoso. Então não se preocupe, tá tudo indo ao propósito dele, tá? Ele está no controle de tudo, tá? E ele fala que um dos sinais de que do reino é quando parece que as coisas chegou num patamar muito forte, né? Que parece que fugiu do controle, na verdade está no controle, está perfeito. Então confia em Deus, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiat Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe.